Então, o livro do profeta Isaías, capítulo 14, capítulo 51, verso 15. Versículo 15 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. É o seu nome. Então ele está falando aqui que ele faz rugir o mar. Ele agita o mar. Então aqui a referência aqui, uma vez mais, é sobre o grande milagre que Deus fez lá em Êxodo, quando o Mar Vermelho foi dividido diante dos exércitos israelitas. Então, quando ele está falando aqui, está citando lá um milagre fantástico que Deus fez naquela época para o povo. Está em Êxodo 14, 21. Vamos ver lá, irmãos. Êxodo. Vamos demorar um pouco aqui, quero ir até no versículo 31, se Deus permitir. Vamos ler aqui o versículo 21 de Êxodo, para falar um pouco do Mar Vermelho. É o segundo livro da Bíblia, Êxodo, Gênesis e Êxodo. Então, para poder falar esse grande milagre que Deus fez, que está registrado aqui, muito fantástico, só Deus mesmo. Ele usou homens, Moisés, né? Mas tem uns mosquitinhos aqui que está perturbando, hein? Então estendeu Moisés a sua mão sobre o mar, e fez o Senhor que o mar se retirasse por um forte vento oriental toda aquela noite, e mudou o mar em terra seca, e as águas ficaram divididas. Então aqui a gente vê uma coisa muito admirável. O poder de Deus, que Deus fez aquele vento oriental, um vento que Deus, ele usou para empurrar as águas, assim, fez que esse paredão, um caminho pelo meio do mar, fazendo um caminho pelo mar, que foi um milagre divino, sobrenatural, que Deus fez. E os filhos de Israel, eles começaram a caminhar no mar, e com Deus abrindo, eles caminhando, e Deus abrindo o mar diante deles. O mar se abriu ao mesmo tempo que eles podiam caminhar, e lentamente. Quando Deus agindo, socorrendo o povo de Israel. E o versículo 22 diz: então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, tendo as águas como um muro, junto à sua direita e junto à sua esquerda. Vocês imaginam só, irmãos? A esta altura, eles não caminhavam por meio das águas, mas eles caminhavam com segurança, não com medo, estava seguro. Como é que eles acreditaram? Vocês imaginam só, hoje, será que o povo tem fé desse jeito? Você chega no mar, abre o mar para você passar no meio, e a falta de se chegar lá no meio, se o mar fechar tudo. Fé, hein? Se eles tivessem a fé igual o apóstolo Pedro, eles, não sei, mas eles acreditaram que Deus falou, abriu. Tendo as águas como um muro, à direita e à esquerda. Então, acredita-se que o caminho através do mar tinha uma extensão muito espaçoso, não era um corredorzinho, a gente pensa às vezes.
e guiado pelo Senhor. Ao versículo 23. E seguindo os egípcios, entraram atrás deles por meio do mar. Que absurdo, que coragem que eles tiveram. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e a sua cavalaria. Vendo que Deus estava fazendo aquilo, preparando, salvando Israel. E eles querendo matar, contudo, o povo israelitas, eles podiam pensar, nós vamos morrer, não vai, estão salvando ele e nós. Agora, alguns dizem que Faraó estava no meio. Alguns dizem que Faraó ele era tão orgulhoso que ele ia guiando o povo. Mas a Bíblia não diz que Faraó estava no meio. Que ele diz que ele ia na frente e morreu também. Não sei, a Bíblia não fala, não vi isso. O versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor olhou o campo dos egípcios na coluna de fogo e da nuvem, e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Então, o versículo 25. E lhes tirou as rodas dos seus carros e os transtornou gravemente. Então os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então eles perceberam isso, que o seu poderoso exército de carro, eles viram que eles não estavam se avantajando sobre Israel. Eles perceberam que, olha, tirou as rodas, dificultou tudo dos seus carros e os transtornou gravemente. Então eles disseram: vamos fugir de diante de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra nós. Então eles viram que o Senhor, Deus, não só estava lutando a favor dos filhos de Israel, mas também lutava ao mesmo tempo contra os egípcios. Deus ajudando, favorecendo o povo dele e desfavorecendo o inimigo. Então, e eles foram conduzidos a uma armadilha causada por sua própria rebelião. Rebelião contra Deus. E contra Deus nunca dá certo. E eles poderiam culpar eles mesmos, porque eles eram culpados. Ao 26. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre a sua cavalaria. Depois que eles atravessaram, Deus falou para Moisés: olha, volta. Olha, Deus aqui não só libertou Israel, como também derrotou os egípcios. Lá, e derrotou também no Calvário. O Senhor não só nos libertou, como também derrotou Satanás no Calvário. Lá o Senhor libertou Israel das garras de Faraó. E também depois Jesus, mais tarde, libertou o povo de Deus que aceita ele na cruz, derrotou Satanás. 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar se voltou como a sua força ao amanhecer. E os egípcios foram de encontro a eles, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Então, exatamente como o Senhor havia dito, Israel não voltaria a ser mais derrotado por egípcio. 28. E voltando as águas, cobriu os carros
e a cavalaria e todo o exército de Faraó, que havia entrado atrás no mar, e deles não ficou nenhum. Isso um dia vai acontecer, irmãos, no final da segunda grande tribulação, quando o anticristo for derrotado. Com todos os egípcios foi derrotado total, completamente, todos. Satanás foi derrotado também completamente na cruz. Jesus venceu Satanás na cruz. Se Jesus descesse da cruz, aceitasse o desafio, como homem, o ser humano não quer aceitar um desafio, ele não quer perder. E Jesus estava ganhando, ele derrotou Satanás. Nenhuma só escravidão das trevas foi excluída, mas sim Jesus tratou com cada uma delas, ao 29. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar, tendo as águas por muro à sua direita e à sua esquerda. Não importa como que se faz a classe de salvação, de libertação. O importante é que Deus libertou, usando o seu poder. Deus é capaz de qualquer coisa. Hoje não parece, né? Hoje ninguém vê esses milagres espantosos, assim, surpreendente. Parece que está tudo sereno. Aos olhos da humanidade, não parece que nem não existe Deus. Nem acredita que existe. Não vê Deus fazendo milagre, não vê Deus fazendo isso, nada. Mas está tudo que Deus fez no passado. Versículo 30. Assim salvou o Senhor a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Agora responde, como que Israel viu? Que jeito que ele viu? Ele fala aqui no final do versículo 30. Ele viu os egípcios mortos. Olha, eles viram. Só que eles não viram os carros. Mas os homens, eles viram tudo morto na beira do mar. Que jeito que eles viram isso? A água sempre corre para a praia, né? A onda sempre vai para a praia. Então, no meio do mar, levou para a praia. Porque ele subiu, não vai, morreu, né? Sobe lá, vai, tocou tudo. Até nisso mostrou. Sabe o que eu lembrei? Quando lá em Barra Bonita, a gente via, soltava a represa, né, que matava todos os peixes. Onde é que os peixes água? Jogar tudo. Ficar tudo à beira, os peixes mortos. E assim eles viram aqui, olha bem o versículo 30 aqui. Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Assim terminou para sempre, encerrou a teimosia obstinada de Faraó. E a fé em Cristo e a cruz proporciona morte às forças do mal. Versículo 31. E viu Israel aquela grande obra que o Senhor executou contra os egípcios. Então Deus faz sempre grandes obras. E ainda está fazendo grandes obras, mas de outros modelos, de outros feitos. E Ele seguirá fazendo as grandes obras. A grande obra que Deus faz hoje, irmãos, que é só nós que vemos, o mundo vê também, mas nunca acredita muito. Quando vê uma pessoa transformada, quando vê uma pessoa mudada de vida, como a Elaine falou para nós ontem. Ela falou, quando ela vê uma pessoa mudada, que aí acredita, que tem muitos cristãos, muito crente que não acredita não. Muitos pastores não acreditam não. Muitos que pregam e continuam fazendo fora. Faz de tudo pior, igual eles. Então aquele sincero, a pessoa vê que confia mesmo, que a pessoa não vai decepcionar.
O ser cristão, ou pregar, como o irmão Daniel falou aquele dia, ou pregar, tanto aqui ou onde for, com a vida, nós somos muito responsáveis para não dar escândalo. 31, que depois nós voltamos lá em Isaías. E viu Israel aquela grande obra que o Senhor executou contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Mas, sempre tem um mas, infelizmente, nós nós vimos que muito breve, que a sua fé era uma fé de pouca profundidade. Depois eles duvidaram, algumas coisas mostraram. Então, Deus fez esse milagre. Estou voltando aqui em Isaías, porque eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar. Então ele mostrou lá, deu a referência aqui, né? Mostrando, de modo que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos e o seu nome. Depois, 3 vão ler depois, que eu pedir, leia, irmão Daniel, leia Jó 26, 12. Irmão Paulo, leia Salmos 107, versículo 25. E o Daniel Domingos, leia Jeremias 31, 35. Então nós vemos o poder de Deus sobre o mar. O poder de Deus representa sobre toda a criação. Lá eu falei Jó 26, 12, leia, irmão Daniel. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Então, aqui nós vê que Deus ele fixa os limites de tudo, do mar, de tudo, do vento, que fala. Ele rompe o mar com seu poder. Homem nenhum tem esse poder. Deus não deu esse poder para ninguém. Quando Moisés bateu, o poder não estava em Moisés. O poder estava em Deus. Não, Moisés bateu a vara e depois fecha o mar. Vai pensar que o poder é de Moisés. Não, o poder é de Deus. Deus usou ele. E Deus não usa isso hoje em ser humano nenhum, de forma nenhuma. Se ele quiser, ele faz, ele usa, mas ele não vê necessidade, ele trabalha diferente. Então, agora, eu falei, Salmo 107. 107, 25. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso e eleva as suas ondas. Salmo 107, versículo 25. Porque ele manda e levanta o vento. Olha o poder de Deus aqui, ó. Até hoje, isso acontece. Por que o mar faz aquilo? Por que o rio corre? Por que o mar vai? Está falando aqui, ó. Ele levanta o vento, é Deus que levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Então, é o poder de Deus. Agora nós vemos lá em Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Está vendo? Aqui vê assim o Senhor que dá o sol para a luz do dia. É o Senhor, é Deus. E depois ele fala, a leis da lua e das estrelas para a luz da noite, que move o mar e as suas ondas bramam. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, agora leia
O irmão Antônio leia, o irmão Jurandir leia o versículo 16 aqui de Isaías. E o irmão Antônio leia o 17, e depois o irmão Jurandir leia o 18. Isaías 51, 16. Consegue, irmão Joristide? 51, 16? 16, não, irmão Joristide, 51, 16. Ah, é eu? É, depois que ele vai ler o outro. Eu não entendi. Eu falei, irmão Joristide. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com as sombras da minha mão, para plantar os céus dos céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Irmão Antônio 17. Desperta, desperta, levante-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste, sorvestes as fases do cálice da vingança. Irmão, terminou, né? Não, eu disse vingança, não é vingança, é variação. E ação. Irmão Joristide, irmão Jurandir 18. Todos os filhos que ela teve, nenhum há aqui mensalmente, e de todos os filhos que criou, nenhum há que ela a tome pela mão. Amém? Então nós vemos aqui no versículo 16, ele põe as palavras na tua boca. Boca de quem que sabe que está falando? A boca do Messias. O meu povo é Israel. Então, quanto ao seu cumprimento total, falando de Israel, isto corresponde, o cumprimento total, é no milênio, quando Israel será convertida sobre o Messias, no final da grande tribulação. E ela vai confiar no Senhor Jesus. E ela também vai amar o Senhor Jesus e vai servir, que hoje Israel não faz isso como nação. Então ela vai servir o Senhor, ela vai ser convertida sobre ele no milênio, no final da grande tribulação. Muitos no milênio vão converter também. E ela vai amar, vai trabalhar, vai lutar os últimos anos. Deus recusou dizer com respeito a Israel, meu povo, no passado. Hoje não chamou, mas esse meu povo é no futuro. Meu povo és tu. Aí agora, devido à sua volta a ele, tudo se mudará. Quando Israel, o remanescente de Israel, voltar ao Senhor, e tudo mudará. Aí vai falar, povo meu és tu, e ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão. Olha, cubro com a sombra da minha mão, falando para o filho, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Aí ele fala no 17, olha, desperta, desperta, duas vezes. E se nós formos analisar bem, está falando isso para nós. Nós precisamos despertar, duas vezes, despertar. Levanta-te, falando para eles. Mas nós temos que falar para nós. Porque se nós formos só pegar o Antigo Testamento, só contar as histórias, e não tirar lições práticas para os dias de hoje, atuais, nós vamos ficar só com eles. Nós ficamos em jejum. Então nós devemos, levanta-te, levanta. Desperta-te, desperta e levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste. Essa versão fala, e sorveste. A outra fala, esvaziastes. A outra diz, esgotou. Tem várias versões, fala esvaziaste. Ó, bebeste e esvaziou, ou esgotou os sedimentos. Uma fala os materiais do cálice
do atordoamento. Uma fala de bêbado, né, de embriagado. Que atordoado você está meio fora de si. Por quê? Isso é um sentido figurado que elas ficaram, né? Desperta, desperta, ele fala, acorda, como dizer, você acorda, levanta-te. Isto se refere, falando para ela também, quando chegar na batalha do Armagedon, quando o anticristo tentará aniquilar os judeus para sempre. Porque o anticristo vai matar muita gente, ele vai derrotar muito, ele vai querer matar tudo. E além disso, se refere também sim a Jerusalém, falando do passado, quando ela caiu no cativeiro babilônio. Mas o seu pleno cumprimento corresponde ao tempo vindouro da angústia de Jacó. Jeremias, capítulo 30, versículo 7, quer ler, irmão Paulo? Jeremias fala da angústia de Jacó. 30, versículo 7. Olha, ele vai falar, com grande aquele dia. 30? E versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Aí, amém, estou falando. E também, lá em, se eu não me engano, eu marquei aqui, mas eu esqueci. Lá em Mateus 24, 21 também fala, leia, irmão Daniel, Mateus 24, 21, que parece que fala do grande dia, que nunca houve jamais, e nem haverá. Então o versículo 7 fala, quão grande é aquele dia, tanto que não houve nem no passado outro semelhante, tempo de angústia para Jacó, está falando, mas dela será libertado, dessa angústia. Então quer dizer que a glória da restauração de Israel será precedida pelo horror do tempo de angústia para Jacó. Será os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Irmão Daniel, leia. 24, 5. 24, 21. Vamos ver se é. Que já, lá parece que Jesus tratou disso aqui. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aí, então, está certo, amém. Então ele está falando isso que Jesus lá, ele falou seguindo aqui. Então, que não. Está calor aí, vocês querem ligar o ventilador? Porque estão dando sinal. Uhum. Então, olha, então Jesus tratou disso quando ele disse que seria tão grande essa aflição, como que nunca, que jamais haveria igual aflição. Vai ser. Nós, com certeza, nós não vamos passar lá. Sabe por quê? O nosso corpo vai estar na tumba, onde nem sei se vai existir mais corpo, ossos, o cabelo, não é isso? E a nossa alma está lá nos céus. Mas a não ser os novos de agora que vem vindo, né? Porque o mundo vai passar, isso aí vai ser cumprido. Então, por isso que ele disse isso daqui. Então, eu não lembro nem onde eu parei aqui, é o versículo, agora o 18, de todos os filhos que ela teve, falando de Israel, de todos os filhos que ela teve, nenhum há que a guie mansamente, não há. E de todos os filhos que criou, nenhum há que tome pela mão. Então não havia ninguém para ajudar Israel durante o tempo do cerco de Babilônia. Dos babilônicos, cerco, quer dizer que cercaram a cidade. Não haverá ninguém para ajudar durante o tempo da batalha do Armagedon também. Olha que as coisas, tudo o que aconteceu foi acontecendo que Deus permitindo.
o que vai acontecer no futuro com eles. Quer dizer que no tempo do Armagedon, quando todas as nações do mundo estarão do lado do anticristo, e não vão estar do lado dele. E estas duas coisas, vamos deixar para o versículo 19. Então vamos deixar, por causa que é conteúdo outro dia, a hora está esgotada quase. Então eu vou ler ele. Estas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? Então essas coisas aconteceram. E quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Por quem te consolarei? Amém? Então,